Oi, eu sou o professor Luciano Matana, do curso de Publicidade e Propaganda da UFSM, e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre acting. E o que é acting? Acting é a própria interpretação da personagem, é a própria interpretação dos atores dentro do filme, dentro da diegese. Ela é uma das ferramentas mais importantes para determinar como a nossa audiência vai receber a nossa mensagem. O acting é quem dá vida para as personagens. Se nós não temos um bom acting, não temos bons personagens. O acting é determinado pela qualidade dos atores, pela competência que aqueles atores têm de dar vida para os personagens. Muitas vezes, os atores conseguem modificar o texto definido no roteiro porque os transformam de forma mais verdadeira. É muito comum que os atores modifiquem o texto do roteiro com base na sua história. Dependendo da qualidade dos atores, dependendo da qualidade da construção dessas personagens, é muito comum que o próprio roteiro se altere para beneficiar aquela construção de personagem, para beneficiar aquela veracidade, aquela autenticidade que só o ator pode trazer para a construção da sua própria personagem. Muitas vezes, quando o ator dá o texto de uma forma muito dura, sem movimentar esse texto, sem deixar ele mais fluido, fica como um texto literal, um texto gramatical. Nós vamos para lá, eu cheguei até aqui, fica um texto dado de forma artificial. Você não vê a interpretação, você vê apenas um texto falado da mesma forma que seria lido, pronunciando todas as palavras, pronunciando todos os fonemas. Ninguém fala desse jeito. Todo mundo come alguma coisinha. Nós estamos felizes. Você fala, na sua natureza, você fala, eu estou feliz? Ou você fala, eu estou muito feliz, cara. Entende? Tem bastante diferença entre um texto com fluidez e um texto gramatical escrito. Sobre construção de personagens, eu costumo citar pelo menos duas feras na preparação de atores. O ator e diretor Konstantin Stanislavski e a nossa brasileira Fátima Toledo. Ambos procuraram sistematizar metodologias que basicamente fazem com que o ator traga das suas vivências pessoais mesmo, da sua vida própria, não a do personagem, mas da sua vida própria, experiências de vida que façam sentido, que sejam verdade, que tragam autenticidade para aqueles papéis que estão sendo interpretados. Então, tudo que a gente vê nos filmes como Cidade Baixa, Cidade de Deus, Tropa de Elite 1 e 2, elas não são exatamente mentira, elas não são exatamente interpretações, não são uma construção falsa de personagens. Por exemplo, no filme Cidade Baixa, quando Wagner Moura e Lázaro Ramos precisam romper como amigos, se criou uma situação muito complicada no processo de preparação de atores, porque eles são muito amigos na vida real. E eles trazem essa vivência. E como a preparação de atores busca essa vivência pessoal, eles acabavam tendo dificuldade de brigar em set, tanto na preparação quanto no set valendo. Isso traz à tona a importância da vivência do próprio ator, das experiências de vida que ele tem e como os preparadores de atores podem trazer essas experiências para dar mais autenticidade aos papéis, às atuações. Pelo menos duas dimensões nós precisamos considerar. São os traços de personalidade e os marcos de vida. Os traços de personalidade são aquelas coisas que normalmente a gente não consegue mudar. Se a pessoa é irritada, ou se ela é muito calma, se ela é extrovertida, se ela ri com facilidade, ou se ela é uma pessoa mais introvertida, fala baixinho, enfim, N traços de personalidade nós podemos traçar. Ou mesmo traços de forma física, se a pessoa é gorda ou magra, se ela é branca ou negra, se ela tem o cabelo comprido ou curto, se ela é loira ou morena, se tem olhos azuis ou não. Essas questões fazem diferença, ou podem fazer diferença na atuação de um personagem. Dependendo do papel que ele vai executar, sim. Dependendo da descrição da cena, sim, podem fazer diferença. Então, na verdade, você não precisa definir tudo isso que eu estou falando antes do filme. Você precisa olhar para a cena e ver o que é necessário para a gente construir esse personagem. Se ela tem cabelo loiro, se ela tem cabelo liso, se ela tem cabelo encaracolado. Faz diferença para a cena? Se vai fazer diferença para a cena, você define. Senão, você não precisa fazer. Esses são os traços de personalidade e traços físicos. E a outra dimensão que eu menciono são os marcos de vida. Ou seja, acontecimentos que marcaram a vida, tanto da personagem interpretada, como também do ator na sua própria vida real. Todos nós já vivenciamos situações de grande tristeza ou situações de grande alegria. Já degustamos uma boa refeição, já degustamos refeições que não são tão boas. A gente precisa buscar de dentro de nós essas experiências, esses marcos de vida que fazem com que a gente mude a nossa personalidade, faz com que a gente construa quem nós somos hoje, para que aí possamos transmitir de nós mesmos para aqueles personagens que nós vamos interpretar. Isso
isso faz parte do uso dos marcos de vida que o próprio ator traz das suas experiências pessoais para dentro da personalidade do personagem que ele vai desenvolver. Agora, quais dessas experiências precisam ser trazidas? Aquelas que estão na cena, aquelas que estão ao redor da cena também são importantes. Por exemplo, se a cena pede que uma pessoa simplesmente saia da sua casa, vá até uma padaria comprar pão. Olha, é uma situação banal, qualquer pessoa faria isso. Num determinado momento, ela começa a sentir medo porque ela tem medo de ser assaltada. Ela tem uma fobia social. Numa situação cotidiana qualquer, banal, que qualquer pessoa não tem nenhuma dificuldade, esse personagem tem. O que nós vamos puxar de dentro da nossa personalidade como pessoas comuns que vivem uma vida real, que podem nos trazer esse medo, que podem nos construir essa fobia social e que ajude na construção da autenticidade dessa interpretação numa cena tão banal quanto essa. Essa é a metodologia que tanto Fátima Toledo quanto o Konstantin Stanislavski nos trazem, contribuem com o nosso fazer. É isso, esse é o processo de acting. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu sou o professor Luciano Matana e espero estar contribuindo com a tua construção de conhecimento. Um abraço e até o próximo.